Quero começar esse encontro agradecendo a Débora e ao Wesley pelo aceite ao convite de fazer parte desse fórum conosco, principalmente, né, nessa abertura desse fórum, na abertura que a gente está tratando e cuidando com o maior carinho, né, porque ela terá uma representação importantíssima, que são as pessoas que passaram pelo nosso curso de licenciatura e que hoje estão aí sendo os responsáveis pela construção desse campo, em especial aqui na nossa macro-região, né, Maringá e macro-região. Então, mais uma vez, Débora, Wesley, muito obrigado pelo aceite ao convite. E a Débora e o Wesley conversarão com a gente sobre a frente de atuação, atuação docente na Escola Pública de Educação Básica. E eu vou começar passando a palavra para vocês, para que vocês contem um pouquinho para a gente, assim, ó, eu vou partir da pergunta que está regendo o nosso fórum, né? Por que vocês fizeram o curso de licenciatura em música? Como que foi essa escolha e por que um curso de licenciatura em música? Bom, quando eu penso a trajetória para chegar no curso de licenciatura, eu penso também minha trajetória na música, né? Como um todo. E assim, eu comecei a aprender minha formação musical, lógico, né? Influência também de toda a formação em casa, com a família, dos gostos pela música, incentivo para ouvir música, mas educação musical com instrumento e tal, com esse aprendizado mais sistematizado, eu comecei um projeto social, o projeto Guri, na época que tinha o campo aqui em Maringá, né? Então, eu comecei a partir daí, e no projeto Guri, eu fiquei dos 11 aos 17 anos, e eu saí de lá para entrar em uma orquestra. E foi bem nessa época em que eu saí do projeto Guri, que eu estava nessa situação de terminar o ensino médio e definir para onde que eu vou. Tinha aquele óbvio insegurança e pressão da família, né, para que faculdade ela vai fazer e tal, né? Então, um fala, faz isso, outro faz aquilo, mas eu nadei contra a maré de todo mundo e falei, eu quero fazer música, né? Mas isso, a princípio, também teve muita influência e também, como que eu posso dizer, ajuda dos meus professores do Projeto Guri, né? Que, inclusive, um deles foi aluno da licenciatura, o Alisson Barros, né? E ele estava, era professor no Guri da época também, né? E outro foi o professor Abner Marcelino, que me acompanhava, né, nos estudos de viola naquela época, e eles também acompanharam toda essa minha trajetória, né, para saber e definir qual curso. E foram eles principais que me apresentaram como que era o curso de licenciatura, como que era o curso da UEM de música, né? Então, o Abner, apesar de não ser do curso de graduação, né, em música, ele era da escola de música da UEM, né, e da orquestra, ali participava dos grupos, né, do Rael e tudo mais, então ele conhecia bem a dinâmica ali, né, então eles que foram minha ponte, digamos assim, e todas as dúvidas que eu tinha, eu perguntava e tal, mas tem bacharel em violino, não, mas eu não quero mudar de instrumento, eu não quero fazer bacharel e tal, até o Alisson falar sobre a licenciatura e cada vez mais eu ir perguntando, mas como é, como é que funciona, mas tem que saber isso, tem que saber aquilo, né? Ambos também me ajudaram muito, teve outra aluna do curso também, que na época ela fazia bacharel em canto, a Juliana Bischoff, que ela me ajudou muito a me preparar para a prova e tal. Então, foi a partir dessa trajetória que eu decidi, não, vou fazer licenciatura, né? Então, vou fazer música. E também inspirada pelos meus professores, né? Porque eu os admirava muito, né? E eles passaram muito tempo comigo, dos 11 aos 17 anos, na minha formação. Então, a música era uma coisa assim, era um sonho realizado, porque a princípio eu não sabia que eu teria condições, né, financeiras de ter acesso a um instrumento
como a viola de arco, né? De aprender gratuitamente, fazer aulas de música, depois entrar em uma orquestra, viajar tocando, né? Então, isso começou a se concretizar a partir da minha participação no projeto social. E essa minha formação também em um contexto voltado para o social, eu vendo hoje, né, também me remete às minhas concepções na própria educação musical, a partir dessa perspectiva mais social também, tendo a ver com a minha trajetória. E foi assim que eu cheguei ao curso de licenciatura. Então, eu comecei, né, na minha trajetória musical inspirado pelo meu avô, que tocava violão. Então, a primeira referência de aprender a tocar um instrumento era o meu avô tocando violão, né? E eu quis o violão. E aí, na década de 80, ali com a explosão do rock nacional, eu mudei para guitarra, né? Eu queria montar uma banda de rock, né? E aconteceu isso, né, depois, né? Só que na década de 90. Aí, paralelo à banda de rock que eu tocava, eu também comecei a lecionar guitarra. E aí eu senti necessidade de ter uma coisa mais sistematizada mesmo, né? Eu falei, e agora, né? Qual é a primeira lição, né? O que eles têm que aprender? Qual o processo, né, para construir, para fazer ter construir mesmo conhecimento, né, no aluno, né? E aí eu tive contato com um aluno meu de violão na escola. Ele tinha vontade de prestar o vestibular para música. Ele trouxe o cronograma para mim, né, do que teria ali. E eu fiquei muito interessado, né? Falei, poxa, eu acho que eu vou fazer. E ele acabou desistindo, ele não fez o curso, né? E aí, naquele ano eu não prestei vestibular, no outro ano eu prestei vestibular. E consegui passar, né? E aí foi, né? Você vem com aquela ideia, né, de uma coisa, e você chega ali, tem aquilo que você estava esperando, mas tem muitas outras coisas, né? E aí eu fui construído, na verdade, né? Desfizeram, daí foram me construindo durante todo o processo, né? Foi uma coisa muito gostosa, né? Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, sabe? Eu não me arrependo em nada disso, né? E aprendi muito e eu ainda estou aprendendo graças a coisas que eu adquiri no curso de graduação, né? Mas foi assim, né? Foi tocando instrumento e sentindo necessidade de crescer mais, né? Que eu busquei o curso de licenciatura. E quais as contribuições que vocês identificam da Escola de Educação Básica, né, para a construção também desse espaço da licenciatura? Eu também entrei novinha de tudo, né, na licenciatura, mas, assim, cheia de perspectivas e principalmente de dúvidas, né? Então, eu posso dizer também, igual o Wesley, que foi uma construção, porque eu não tinha muitas perspectivas além das minhas vivências como aluna do que era ser professor de música, professora de música, né? Em um ambiente muito específico, né? No máximo conservatório, né? E projeto social. Então, o curso de licenciatura contribuiu também para que eu ampliasse essa perspectiva, né? De como funcionava isso e tal, apesar de a minha formação, né, não ter sido tão tradicional como seria uma formação apenas em conservatório, né, ainda assim havia certas convenções, e para que eu compreendesse que a educação musical é muito mais que isso, né, foi só ao longo da trajetória de licenciatura, né. E eu posso dizer que quando eu terminei a licenciatura, eu estava iniciada, não pronta. É sempre uma trajetória, assim, né? Então, mas foi muito os projetos que eu participei, principalmente a nossa relação com colegas, né? Nossas interlocuções e
além do estágio, né, esses projetos de extensão no curso foram muito importantes, participação em congressos, que a gente ia em grupo, né, e daí conhecia outras realidades, pessoas de outros cursos, daí a gente perguntou, como que era o seu curso de licenciatura? Como que é o seu curso de licenciatura? E a gente via que havia formatos bem diferentes do nosso curso, né? Querendo ou não, a gente ficava comparando. Então, todas essas coisas, né, eu acho que contribuíram para essa construção e também para uma visão mais crítica, né, da área, e que isso, querendo ou não, desenvolve uma certa autonomia também na gente de ação, né, de praxis também, na nossa atuação profissional, né. Não sei se o Wesley pensa da mesma forma. Então, quando eu entrei no curso de licenciatura, eu pensava exclusivamente no ensino de instrumentos musicais, né? Eu não tinha a noção da dimensão que era a educação musical, né? E aí foi esse processo mesmo. Eu tive que desconstruir esse lado meu, de olhar só para o instrumento musical e ver que tinha uma abrangência muito maior. E assim como a Débora mencionou, né, eu também saí do curso iniciado, né, mas não pronto, né? E aí a gente foi ver isso na sala de aula, né? Então eu pensava assim em música, eu pensava em ensino instrumental, né, em formar um músico. Depois eu cheguei à conclusão seguinte, né? Você chega na escola, você tem ali aula de física, aula de matemática. Não necessariamente as pessoas saem de lá matemáticos e físicos, mas eles têm o direito de aprender, de ter, né, a vivência disso aí. E foi isso que foi me norteando para a educação musical. Eu falei, puxa vida, se eu chegar aqui e eu conseguir ampliar o repertório de escuta dessas crianças, né, mudar um pouco, né, e já vou estar contribuindo, né, por mais deficiência que tem ali em relação à estrutura na escola. Então a licenciatura ela é fundamental para mim ainda, né, porque ela que faz eu chegar na sala de aula sem ter nenhum instrumento musical e conseguir ensinar a música, conseguir trazer a prática musical para eles, né? Ali com carteiras, com o próprio corpo, com lápis, o que tiver disponível ali, né? Isso a licenciatura me trouxe, né? E eu me sinto assim respaldado quando eu entro em sala de aula para trabalhar com uma percepção, com ampliação do repertório de escuta, trazer conteúdos teóricos sobre música, né? E usar os poucos recursos que a escola possibilita. Porque você chega na escola e ela ainda está acordando para o que seria a música. A música para a escola era ali, tocada nas épocas de festividades, né? Oh, professor, você não pode tocar um violão aqui, ó, é o dia da mulher, né? Você não pode tocar um violãozinho aqui para as professoras. É assim que lembram de mim, né, como professor de música, né? E até então eu sou professor de arte, né? Aí nesses momentos você é o professor de música, né? Uhum. E aí a gente entrar e ir mudando esse cenário aos poucos, né? Então a licenciatura, a minha formação ela é fundamental. Eu faço uso dela quando eu piso na sala de aula e quando eu saio da sala de aula, né? E você ouvir de um aluno assim, né? Uma vez a gente falando sobre influência da música concreta, e eu coloquei lá a introdução da música Money do Pink Floyd, né? Foi a primeira vez que esse aluno ouviu, né? E um dia eu encontrei ele, isso no 9º ano, encontrei esse aluno no 3º ano do ensino médio, ele falou, cara, eu tenho a discografia do Pink Floyd, quando você me mostrou aquilo ali para mim, minha vida mudou. Passa outras coisas para mim que eu quero ouvir, que você acha que é bom. Aí eu montei um monte de coisa para ele, levei. Aquilo eu me arrepiei, sabe? Eu falei, puxa vida, valeu tudo, né? Por causa desse aluno, valeu tudo, né? E é emocionante, é recompensador. Eu não sei se eu respondi, mas... Emociona a gente, né, Débora? Com certeza. Esse tipo de relato. Com certeza. E há muitos desafios, né, na educação básica, mas na atuação de qualquer professor de música
né? Igual o Wesley estava falando, né? A gente entra na escola e ainda são escassos os profissionais, né, com formação em música, atuando nesse ambiente. Então, a gente entra ainda em uma disciplina chamada arte, né, que ela é múltipla, e tem essa convenção, né, de profissionais das artes visuais atuando majoritariamente nelas, né. Então, a gente meio que vai fazendo um desbravamento nas escolas com essa coisa de, sou professora com formação em música, professora com formação em educação musical. E parece que também a licenciatura se torna um escudo que a gente leva, né? Uma missão também, né? De fazer as pessoas conhecerem esse novo mundo. E acaba ocorrendo uma educação musical não só entre os nossos alunos, mas entre os nossos pares, entre os nossos colegas, entre diretores e tal, né? Para que eles vejam também as possibilidades, né? Do ensino de música na escola, os seus significados, a importância, né? E eu e o Wesley, né? Que somos concursados, a gente tem essa oportunidade de atuar mais tempo em uma escola, né? E ter essa trajetória. Então, principalmente no início, o respaldo que toda a minha formação ofereceu, porque quando eu entrei na escola, eu estava no meio do curso de especialização, né? Então, um grande pilar que eu tinha foi o que eu aprendi na licenciatura, né? Para, inclusive, realizar práticas musicais naquele ambiente diverso, né? Em que normalmente a convenção que se tem no ensino de música tradicional seria professor e aluno, mas tendo ou canto ou instrumento na mão, né? E numa perspectiva também de desenvolvimento técnico, mas e o que seria além disso, né? E também um professor, né, de música na escola tem acesso a quantas turmas, a quantos alunos, né? Isso também é uma responsabilidade muito grande, e essa consciência também eu fui formando ao longo da licenciatura, né? E quando chegou na escola, esse impacto, né, se fez muito presentes. Eu tive a oportunidade de atuar antes na rede privada, mas eu digo que o meu desbravamento, aquilo que mais me exigiu refletir sobre as bases da minha formação, da minha atuação, da minha profissão mesmo, né? E de ter que defender isso, né? Não, música tem que ser também, né? O conteúdo a ser ensinado nas escolas por causa disso, daquilo, foi a escola pública, né? Na escola que eu entrei privada, já havia uma tradição de ensino de música, já haviam professoras com formações que tinham atuado antes de mim, a escola já tinha certas expectativas e tal, né? Então, eu entrei e segui um caminho, segui um rumo. Ali, eu tinha que abrir o caminho, fazer o caminho, né? E tem sido assim em todas as escolas que a gente muda, né? Eu tenho uma escola fixa que eu atuo, né, há mais de 4 anos, e tem as outras escolas que de vez em quando eu vou passeando entre umas, e tem sido assim também, né? A gente começa, né, um trabalho, inclusive para os alunos, olha, tem música em arte, né? Enxergar essas possibilidades. E se a gente não tem esse respaldo firme, né, na formação, a gente se frustra muito fácil, a gente se perde, né, ou a gente tenta fazer, tende a compreender que a nossa ação está sendo fracassada, né, porque a gente não consegue chegar a determinado resultado musical, né, de performance ou o que seja, porque a gente não compreende o contexto que a gente está ensinando, né, e essas reflexões também eu pude fazer na licenciatura, né, que o ensino de música que tem como foco muito além da performance, né. Você lida com alunos que vêm de lares, né,
complicados muitas vezes, né? Então, como ele chega para a escola, né? Isso vai influenciar em tudo, né? Sim. Então, por incrível que pareça, eles têm contato, acho que a modalidade de arte que eles mais têm contato é com a música. Eles escutam, eles levantam ouvindo música e vão dormir ouvindo música, né? E assim, eu me sentia frustrado no começo, como que eu não consigo chegar, né, nesses alunos, se é isso que eles mais fazem na vida, né? E aí você vai, a licenciatura, ela me fez criar estratégias, né, para poder alcançar esses alunos, né? Alguns eu alcancei, outros não, isso faz parte do processo, mas as estratégias, ela me vinham muito clara na mente, né, de como tentar, né? Coisa que eu não teria se eu não tivesse passado pela licenciatura e eu, né, fosse ensinar um grupo, por exemplo, eu só ia olhar para o lado individual, né, aquela coisa do método ali do ensino, né, do instrumental, e não é por aí, né, você tem que saber olhar a individualidade, né, do aluno, e a licenciatura já traz bem isso, você olhar o contexto social, contexto da escola, né, quem é o público que frequenta aquela escola ali, né? Isso vai mudar muitas vezes a forma de você atuar, né? E, enfim, a licenciatura, ela tem contribuído para isso. Que gostoso ouvir vocês. E deixa aí, para a gente concluir, assim, para a gente fechar esse pacotinho, né? Eu queria que vocês dessem um recado, assim, né? Falassem para as pessoas que estão aí concluindo suas licenciaturas, ou que estão aí pensando de ingressar no curso de licenciatura, né? O que vocês que estão atuando na escola de educação básica hoje poderiam falar para essas pessoas sobre a experiência de vocês, sobre esse ser professor, esse campo de trabalho na escola de educação básica? Bom, mas aí, pensando nisso, né, quando a gente fala sobre a escola, né, de educação básica no Brasil, né, a gente pensa, e o que é enfatizado pela sociedade é justamente a parte dos desafios, né, a parte dos empecilhos, das lutas, né, das resistências que são realmente reais, que são realmente necessárias, mas muitos desses discursos que estão externos a quem vivencia a escola esquece ali do potencial humano que tem ali dentro, né? Dessa vivência que a gente tem diariamente com alunos, com vidas que a gente toca e que nos tocam, né? E é uma construção humana, tanto para nós, como professores, quanto para eles, e um constante aprendizado, porque na escola você se depara com uma diversidade musical muito grande. Então, acho que é um dos privilégios que a gente tem, né? Que os nossos alunos não vêm crus, eles não vêm ignorantes na música, eles trazem muita experiência, eles trazem muito conhecimento, que contribuem constantemente com as nossas atuações dentro da sala de aula, né? Que isso nos ensina e nos motiva, né? Igual o Wellington falou assim, das áreas das artes é o que eles mais convivem, né? Assim, principalmente adolescentes, né? Da música fazer parte da vida deles e ter um significado muito grande, né? E daí, quando a gente entra com uma proposta de ensino de música dentro da sala de aula, a gente também acaba criando esses vínculos, né? E reconhecendo as muitas e muitas e muitas funções, né? E significados que a música tem na sociedade e em cada um deles. Então, a escola nos envolve dessa forma, né? Então, a gente ali amplia os olhares, né? Amplia as perspectivas, não só dos alunos em relação ao repertório e música, mas também nossos, né? Então, é um processo de construção também de superar
estereótipos, né? E acaba ocorrendo uma conversa musical muito, muito gostosas. Os alunos, eles realmente se envolvem, eles realmente se engajam, e a maioria das pessoas falam assim, mas os jovens de hoje não estão interessados em aprender. Eles são rebeldes, eles são arredios, eles são, digamos assim, desinteressados em muitas coisas, né? Mas a imersão na escola, conforme você vivencia e convive com esses jovens, com essas crianças diariamente, você vê o quão é significante, né? Ter essa possibilidade, né? De atuar junto a eles e conhecer o quanto eles querem aprender música, o quanto eles querem saber mais de música, o quanto eles querem conhecer várias coisas, né? E eles não estão fechados. Às vezes a gente que não conseguiu ainda, né, criar esse vínculo, né? E assim, a gente atua anualmente, né, diariamente, com muitos deles, né? Então também é uma democratização, né? Eu acho que o alcance da escola é um dos maiores alcances, né, que a gente tem a respeito do ensino de música, né? E ali a gente pode ter muitas possibilidades dos alunos conhecerem, às vezes é questão de vida, né, da relação deles com a música na vida, mas outros despertam interesse profissional, né? E daí eles vêm para o professor e falam assim, olha, como que é? Por que você se formou no curso de música? Existe isso, professora? Mas como que você faz isso? Só esse interesse deles, né, de conhecer essa possibilidade que não está por aí em todos os cantos, na internet, sendo divulgada amplamente, eles não têm fácil acesso a essas informações. Então, é outra coisa que a gente pode possibilitar a eles, né? Então, é uma coisa muito gratificante, diariamente, muito prazerosa e de uma responsabilidade também muito grande, né? E querendo ou não, é uma atuação política, democrática, que a gente pode fazer muita coisa, né? Estando na escola, tendo acesso a tantas vidas e a tantas pessoas diferentes. Então, eu queria deixar assim para o pessoal que está na licenciatura, né? O estágio foi meu batismo de fogo. Antes de começar o estágio, eu não me via dentro de uma sala de aula. Não me via. O que mudou minha vida foi o estágio, gente. Os 2 anos de estágio. Eu já entrei no 3º ano numa escola. Eu optei pela sala de aula no 3º ano. Eu já saí do 3º ano tendo a certeza de que eu iria para uma sala de aula, né? Eu me lembro do último dia de estágio, né? Que eu voltei com o Caio e com o Jonatas, que eram colegas ali, né? Estavam juntos ali. E no caminho, depois da última aula, eu comecei a falar dos alunos e eu comecei a chorar, né? Eles começaram a dar risada, tipo, você tá chorando, cara? Você é o cara que falava que você não ia para a escola de aula. Eu falei, eu mudei o meu pensamento. Agora é o que eu quero para minha vida. E assim, a estrada, gente, está sendo pavimentada. A gente que chegou agora, a gente que nem eu, como eu, a Débora, nós estamos pavimentando a estrada, mas ela é longa. Vocês têm que ter consciência que vocês vão caminhar essa estrada e terão que continuar a pavimentação, né? A gente vai passar por muita dificuldade dentro da sala de aula, dentro da escola pública, mas em nenhum momento vai deixar de ser gratificante, né? A gente vai transmitir conhecimento ali, compartilhar, na verdade, conhecimento, porque você vai ensinar e você vai aprender muito também, né? E a escola, ela é um espaço de resistência contra tudo os prognósticos que os políticos dão sobre ela, né? E a gente está ali para a gente resistir a isso aí também. E é um espaço de mudança social, democrático, e a escola precisa de vocês, né? Não desistam, sigam nesse caminho, né? A licenciatura, ela possibilitou ter
uma vida mais estável, né? Quando eu atuava como professor de música na escola, quem já atuou com isso aí, trabalhando em conservatório, vive a instabilidade, né? Tem meses que você recebe menos do que você receberia, né? E a escola, a licenciatura me trouxe essa estabilidade, né? Lógico que com todos os perrengues que a gente passa, né, Débora, em relação à falta de reconhecimento e o massacre que o governo faz, né, com os professores, né? Mas contando com tudo isso aí, ainda a gente tem essa estabilidade. É a licenciatura que trouxe isso para a gente, né? Mas mais do que isso, gente, você mudar a realidade, poder ser ali uma pedrinha lançada contra as estruturas que dizem que eles não podem, que eles não conseguem, que eles não têm interesse, que eles não aprendem porque eles são rebeldes, né? Como a Débora bem disse, a Débora apontou super bem isso, né? Eles podem sim, a gente está ali para contribuir, né? A gente está ali para tentar mudar essa realidade. Então, continuem nesse caminho. É difícil? Mas é recompensador também. Eu gostaria de enfatizar mais, a escola precisa de vocês, né? Então, quanto mais educadores musicais a gente tiver na escola, mais força a gente vai ter na educação musical, mais possibilidades de ampliação e de atuação também em outros, né, campos, né, de atuação da educação musical, porque é justamente pelo tanto de pessoas que a escola tem acesso, né? Então a gente precisa de mais, e quanto mais pessoas trabalhando por uma mesma causa, mais fácil fica essa causa, né? Do que um fazer sozinho todo este enfrentamento e essa construção mesmo, né? Há momentos de enfrentamento, mas também há momentos de muito gratificantes de você ver uma trajetória sendo construída e uma possibilidade que não havia antes ali sendo consolidada, né? Então, eu gostaria de enfatizar essa parte. A escola também precisa de vocês, ela pede por vocês. Kids, eu agradeço imensamente a participação de vocês nessa conversa. Foi uma delícia escutá-los, né? E vocês trouxeram várias contribuições de vocês. Em nome de toda a comissão organizadora do FOPEM 2021, eu agradeço. E convido as pessoas para no dia 26 de agosto estarem conosco e ouvi-los mais um pouquinho, né? Trazer suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários para a roda de conversa, para o nosso painel de abertura do FOPEM, dia 26, às 19 horas.